Meus queridos, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens baseado no Evangelho, uma exposição, na verdade, do Evangelho de Marcos. Eu queria que você estivesse conduzindo a sua Bíblia até o primeiro capítulo. É um livro muito precioso e o grande motivo pelo que nós decidimos, para mim escolher o Evangelho de Marcos, junto com os outros pregadores, é por causa do tema desse ano da nossa igreja. Qual é o tema desse ano da nossa igreja? Apenas servos. Escolhemos um tema fácil de memorizar: apenas servos. E o Evangelho de Marcos, ele vai gritar a respeito disso durante todas as suas páginas, e espero no Senhor que seja um tempo precioso, tempo pelo qual eu vou orar agora. Pai amado, Deus bendito, eu quero interceder por esses irmãos que vão estar comigo em oração na sala, para que o Senhor os use e o Senhor escute suas orações, escute sua voz, e então, ó Pai, ao final dessa mensagem tenha havido uma ação poderosa do Espírito do Senhor. Ajuda-me a instruir com clareza, abre o entendimento do coração dos irmãos para compreenderem também o que o Senhor deseja para a vida deles. É a minha oração em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Quem é Cristo para que eu siga? Quem de fato você seguir Jesus ou ser discípulo de Jesus? Quem é Ele para que eu siga? O texto de Marcos, capítulo 1, no versículo de 1 a 13, vai tratar a respeito desse assunto, e dado o tempo, eu vou me permitir ir passando aos poucos para você o texto, não vamos ler ele todo de uma vez. Mas antes de comentar a respeito dessa primeira página do Evangelho de Marcos, eu queria que você pensasse quem é de fato esse Marcos que Deus usou para escrever o Evangelho. E eu queria que você tentasse olhar para Marcos agora com cerca de 25 anos de idade, um jovem, não sabemos se casado ou solteiro, mas um jovem de 25, no máximo 30 anos de idade, e que mora em Jerusalém, onde ferve a adoração a Deus naquela época. E ali ele mora junto com sua mãe em uma casa de sobrado, uma casa que tem um primeiro andar. Então, uma família que não era uma família pobre, uma família que tinha alguns recursos para ter uma casa desse patamar, uma casa que chegava a comportar no primeiro andar 120 pessoas reunidas. E não me é estranho pensar em Marcos como alguém que tinha alguma posse, ou vindo de uma família que tinha posses, porque ele é primo de Barnabé, que também diz as Escrituras que era um homem que tinha seus recursos, sendo eles naturais da cidade de Chipre, ou da ilha de Chipre. E aí Marcos, ele respira todo aquele ambiente da vinda de Jesus, e Jesus começa o seu ministério, e esse ministério chega em Jerusalém. Eu ainda estou no slide anterior. E vivendo em Jerusalém, Marcos, ele cresce vendo a igreja sendo formada por Cristo Jesus. Os discípulos, conhece os 12 discípulos que só se tornaram apóstolos, e ali ele se converte, segundo o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, se converte aos pés de Pedro. Pedro é quem o evangeliza, é quem fala do evangelho para ele, ele toma a decisão de se tornar um discípulo de Cristo Jesus. E ele passa a viver em Jerusalém até o momento em que Barnabé, provavelmente, ou Pedro, pede para que Barnabé o leve para a cidade de Antioquia, porque estava tendo um fervor espiritual na cidade de Antioquia. Barnabé levou o apóstolo Paulo para lá, e então levou Marcos, o seu primo, também para a cidade de Antioquia. Ali Deus envia Paulo e Barnabé para uma viagem missionária, e aí então Barnabé decide levar o seu primo com ele, levar João Marcos, esse que escreveu o Evangelho. Só que acontece um problema nessa viagem. Não sabemos exatamente o que foi que levou João Marcos a desistir no meio do caminho.
Na metade da viagem, então ele diz que não vai continuar com Paulo e Barnabé, mas vai voltar para casa. E ele volta para a casa da sua mãe em Jerusalém. Então, há uma segunda viagem e Paulo decide voltar e ver as igrejas que ele plantou na primeira viagem. E aí Barnabé decide que quer levar João Marcos novamente. E aí tem uma confusão entre Paulo e Barnabé, uma discussão calorosa mesmo entre os dois. E no final das contas, a decisão de Paulo foi não levar João Marcos, e Barnabé decide que então não vai seguir com Paulo. Barnabé decide chamar João Marcos para irem pregar na ilha de Chipre, que é a terra natal deles. Enquanto isso, Paulo vai com Silas, faz a segunda viagem junto com Silas, e você conhece toda aquela história da prisão em que eles ficaram algemados, cantaram, louvaram a Deus, e o cárcere se desfez, foi destruído em adoração. Mas é interessante pensar que você olha agora para João Marcos, um cara que já deveria ter algo em torno de 30 anos, mas uma pessoa que era inconstante, uma pessoa que não perseverava, uma pessoa que tinha dificuldades de encarar desafios. Por isso ele volta e ele não resiste à primeira viagem. Mas depois desse episódio, cerca de 10 anos depois, Paulo está escrevendo uma carta aos Colossenses, e nessa carta, no capítulo 4, ele entrega uma saudação, escreve uma saudação para a igreja de Colossenses, os Colossenses. E quem é que Paulo inclui como alguém que está se juntando a ele na saudação? Marcos. Então você percebe que quando ele está escrevendo para os Colossenses, e quando ele escreve depois para Filemon, para falar do Onésimo, aquele que Paulo havia gerado na prisão, ou evangelizado na prisão, nas duas cartas, ao terminar as duas cartas, Paulo escreve uma saudação e diz: olha, Marcos, que está comigo, também está saudando vocês. O que me leva àquele que houve uma coisa preciosa na vida de João Marcos. Uma vez ele desiste do ministério, desiste de seguir em viagem, e isso deixa Paulo consternado com a atitude dele, dizendo que ele não era digno de continuar e participar da segunda viagem. Mas agora, 10 anos depois, João Marcos e Paulo são reconciliados, eles voltam a servir o evangelho juntos. E ao que tudo indica, Paulo teve Marcos cuidando, servindo, ajudando o seu ministério até o final da sua vida. Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, a última carta que ele escreveu, já ditosa velhice, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então ele está terminando o seu ministério, e naquela carta ele diz para Timóteo que Marcos foi muito útil no ministério dele. O que faz pensar que realmente Deus é capaz de restaurar o ministério caído. Uma pessoa que em um momento se afastou do ministério, disse que não queria servir, e aí o Senhor então começa a trabalhar o seu coração, dá uma segunda chance para ele. Ele encontra alguém que o apoia nessa restauração do ministério e volta a servir com grande utilidade, até Paulo morrer. Porque depois que o apóstolo Paulo morrer, João Marcos vai para Roma. E ele vai para Roma porque lá está o seu pai na fé, o apóstolo Pedro. E lá em Roma, ele começa a servir junto com o apóstolo Pedro. E ele vai servir até o final da vida de Pedro, quando Pedro é crucificado de cabeça para baixo. E Marcos se torna uma referência na igreja de Roma. E o pessoal de Roma, nesse momento que Pedro morre, o pessoal de Roma diz: olha, nós precisamos de alguma coisa escrita do que foi a vida de Jesus. Nós precisamos que você compartilhe, escreva para nós o que você ouviu do apóstolo Pedro, toda a influência sua do apóstolo Paulo, e quem sabe aquelas informações que Lucas conseguiu colher, e quando você viajava com ele você tinha essa informação. Então aproveita isso e escreve. E ali então João Marcos, já pelo ano 65, escreve esse evangelho que nós estaremos lendo. Pedro, tendo escrito essa carta, e Pedro já falecido, faz com que, e a perseguição que estava tendo em Roma, faz com que João Marcos decida pregar o evangelho no Egito. Segundo um livro chamado História da Igreja, escrito por Eusébio, século IV mais ou menos, diz que
depois de ter escrito o Evangelho de Marcos, Marcos vai para o Egito e vai pregar o Evangelho na parte norte do Egito, na região de Alexandria. E ali ele muitas pessoas começam a se converter, ele planta várias igrejas naquela cidade. Tal é o impacto do evangelho pregado por João Marcos, que ele se torna um líder naquela igreja, e não só isso, causa uma certa inveja no líder das seitas que havia no Egito. Você pode imaginar quantos mil deuses existem lá, e quando as pessoas estavam deixando a idolatria dos deuses egípcios para seguir a Cristo Jesus, isso causou uma inveja na liderança religiosa e das seitas da época, e eles então pegam uma parelha de cavalos, amarram uma corda nesses cavalos, na outra ponta amarram a corda no pescoço de João Marcos, batem nesses cavalos, esses cavalos correm pela cidade, e João Marcos é arrastado pela cidade, pelo pescoço, por esses cavalos, até que não resiste e vem a falecer com uma morte muito trágica. 54 anos, 55 anos de idade, provavelmente tinha Marcos quando morreu dessa forma. Mas para mim é impressionante que aquele homem que desistiu do ministério, que havia desistido na primeira viagem de Paulo, um cara inconstante, é transformado pelo Senhor e se torna um homem capaz de pregar o evangelho apesar do que os egípcios estavam intencionando fazer com ele, e aceitando inclusive ir até as últimas consequências e ser morto por causa do evangelho. Quando Paulo escreve essa carta aqui, você precisa entender mais ou menos como é que é a cabeça do pessoal que vai ler esse negócio aqui. As primeiras pessoas que vão ler são os irmãos da igreja de Roma mesmo. Em Roma havia uma igreja, claro, o apóstolo Pedro era o líder dessa igreja durante um bom tempo do seu ministério, e ali você vê pessoas que não eram judeus se convertendo, do que de fato judeus se convertendo. A maioria era o que a Bíblia chama de gentil, o que o pessoal chamava de gentil. Era esse povo que não era judeu, mas que estava decidindo entregar a vida e seguir a Cristo Jesus. Mas havia um problema. Esses caras que se convertiam a Cristo Jesus, eles viviam na sede do Império Romano, no meio do Império Romano, na casa do imperador. Ali onde todo o poder, onde a expressão do poder do Império Romano era muito visível, e na cabeça deles havia um certo orgulho. É como se você falasse do orgulho americano. Os americanos, eles se acham, porque são americanos. Então, por serem americanos, eles querem, como americanos, eles entendem que podem influenciar qualquer país, em que eles acreditem que existe alguma ameaça para eles, e eles vão lá e colocam o exército dele naquele país, e eles valorizam muito um cidadão americano. E se há algum problema com um cidadão americano em qualquer parte do mundo, pode até haver uma guerra por causa disso. Tal é o orgulho que os americanos têm de ser americanos. E como eles tratam uns aos outros. Há um certo orgulho. Na época, em Roma, era muito forte a ideia de ser cidadão romano. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo foi preso? E aí os caras queriam soltá-lo sem ter sido julgado. Eles, não, eu não vou ser soltado só para um soldado, não. Eu quero que venha falar comigo um procurador. E aí vem o procurador falar com ele. Ele diz, olha, você sabe que você me prendeu sem julgamento, sendo eu cidadão romano. E aquele cara, procurador, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, você é cidadão romano? Para eu ser cidadão romano, eu paguei uma quantia muito alta. E o apóstolo Paulo diz assim, não, eu tenho por direito de nascimento. É por nascimento que eu sou cidadão romano. Você percebe o valor que era ser cidadão romano, e o orgulho e a imponência que isso trazia, que pessoas eram capazes de pagar enormes somas de dinheiro para receber o título de cidadão romano. Você pode imaginar então uma igreja formada por pessoas que haviam se convertido a Cristo Jesus, mas eram cheias de orgulho e que gostavam de heróis de guerra. Na cabeça deles, os heróis, eles estavam com armaduras fortes, eles eram musculosos, e esses heróis haviam vencido guerras e haviam trazido despojos para Roma, e haviam títulos que eram espalhados dentro dos soldados do exército, dos oficiais dos exércitos, à medida que eles iam conquistando cada terra.
Sim, homens tremendamente orgulhosos. Aí você chega com a conversa de que tem um Jesus que nasceu na manjedoura, cresceu em Nazaré, uma cidade pouco conhecida, e que é para seguir ele. Você pode entrar comigo na cabeça de um crente na igreja de Roma, no pessoal que se convertiu em Roma, mas como é que é? Então, quer dizer que o cara que é para eu seguir, o cara não tem uma armadura, ele não tem uma coroa, ele não tem um trono, ele é um cara simples, humilde, que aceita ser levado por uma cruz, ser crucificado por homens como eu e como você, e é para eu seguir tal pessoa. No ambiente de Roma, o que você tem é uma igreja composta por gentios com influência grega que exaltavam força, eles queriam posição, eles queriam estar por cima da carne seca. Eles queriam ser notados, eles queriam ser elogiados, eles queriam ser bem tratados. Para piorar a situação, nessa época, entre o ano 60 e 70, você tem o imperador Nero descendo a mão sobre a igreja, perseguindo a igreja. Ele tocou fogo em Roma e botou a culpa na igreja. Ele queimava cristãos, botava um tipo de asfalto cobrindo os cristãos, colocavam eles num poste e tocava fogo para ficar iluminando a cidade. O cara não era fácil. E essa igreja não está assim longe, não. Ela está na cidade de Roma. Eles se reúnem com medo. Agora, eles estão se reunindo com medo. E precisa seguir um Jesus que pode matar, levar eles à morte. Como é que nós podemos crer? Como podemos seguir esse Jesus? Afinal de contas, quem é esse Cristo Jesus para que a gente o siga? E eu queria que você lesse o primeiro versículo comigo, para que a gente entendesse então o propósito de Marcos com esse evangelho. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Presta bem atenção, porque quando ele fala princípio do evangelho, o que ele está querendo escrever para a igreja de Roma é que esse evangelho que o apóstolo Pedro pregou aqui, ele iniciou em Jesus há alguns anos atrás. Esse evangelho começou a ser pregado por Jesus alguns anos atrás. O princípio do evangelho está em Cristo Jesus. Ele é que é o princípio do evangelho. O princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando eu falo de princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, essa palavra evangelho colocada aqui, ela soava muito interessante para o pessoal de Roma, porque a palavra evangelho era utilizado para falar a respeito de boas notícias, de vitórias que se havia conquistado. Então a galera chegava da guerra e alguém ia gritar e proclamar a vitória que o exército romano tinha conquistado e estava trazendo de benefícios. E o que isso estava trazendo de benefícios para o povo romano? E aí Marcos diz, mas eu estou falando de um outro evangelho, da proclamação de benefícios de uma outra vitória. E o princípio dessa proclamação, dessa vitória, dos benefícios dessa vitória, é de Jesus Cristo. É um evangelho que fala de Jesus Cristo. Não um Jesus Cristo qualquer. Ele não era meramente um homem. Nós estamos falando de alguém que era um ser divino, o Filho de Deus. O que esses cristãos acostumados a buscar poder, acostumados a buscar posição, e que agora estão passando por uma perseguição, precisavam ouvir? Eles precisavam ouvir que aquele Jesus humilde, servo, que nasceu na manjedoura e que morreu numa vergonhosa cruz, o crime, a morte ou a pena mais vergonhosa que havia no Império Romano, que aquele Jesus, na verdade, era o poderoso e ungido Filho de Deus. Havia uma preocupação de João Marcos, e João Marcos vai catalogar, vai escolher, vai pensar alguns eventos da história de Jesus para mostrar, para provar justamente isso, que na verdade aquele Jesus não era um homem qualquer.
Como muitas vezes eu escutei na universidade, alguns colegas dizendo: Dário, é difícil acreditar que Jesus era nada mais do que um rabino judeu. É difícil acreditar que aquele homem que viveu ali na Judéia, que viveu na Galileia, que aquele homem de fato era o Filho de Deus. Para mim é mais fácil vê-lo como um homem comum. Assim como muitos em Roma acreditavam que Jesus era um homem comum. Mas aí Marcos vai ter uma preocupação de mostrar o tamanho do poder de Deus agindo durante, principalmente o capítulo 1 até o capítulo 10, e principalmente a sua vitória sobre a morte do capítulo 1 até o capítulo 16, onde ele vai mostrar para as pessoas: olha, na verdade, esses que vocês pensam ser um homem comum é o Filho de Deus. Olha os textos que você está vendo aí na sua frente. Logo no começo, quando ele destaca Jesus como Filho de Deus, no capítulo 8, quando ele está conversando com os discípulos e Pedro diz: tu és o Cristo. E olha quem vai falar no final do Evangelho de Marcos que aquele homem era o Filho de Deus. Um centurião romano. No final do Evangelho, é como se você estivesse pensando assim: o tipo de gente que os romanos admiravam, que eram os guerreiros do exército romano, o centurião, líder de uma tropa de 100 pessoas, é ele que vai dizer: este homem era na verdade o Filho de Deus. O testemunho de um centurião romano para irmãos de Roma tinha um tremendo valor. E Marcos disse: eu colhi essa informação de que no dia da sua morte, um centurião romano reconheceu que aquele de fato era o Filho de Deus. Mas fica uma crise, porque se ele era o Filho de Deus, por que os discípulos tinham dificuldade de acreditar que ele era o Filho de Deus? E quando você lê o Evangelho, de vez em quando você vê os discípulos com alguma dificuldade de acreditar e de ver Jesus como Filho de Deus. Digo particularmente naquela conversa do capítulo 8, quando Pedro é quem levanta para dizer: tu és o Cristo. Os outros discípulos não conseguiam enxergar aquilo. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai perceber Jesus expulsando demônios, e quando os demônios vão falar com Jesus, ele diz assim: o que é que você quer comigo, Filho de Deus? E o que é que Jesus faz? Manda eles calarem a boca. Quando Jesus cura alguém, Jesus diz: olha, vai, mas não diz a ninguém. E por que Jesus então estava lá justamente para se manifestar como Filho de Deus, e ele não queria que fosse divulgado que ele era o Filho de Deus? Por uma razão muito simples. Porque ele, antes de vir para os gentios, ele veio para os judeus. E os judeus, eles tinham uma ideia de quem Cristo era, ou quem Cristo seria, de como seria esse Messias. E na cabeça dos judeus, quando esse Messias chegasse, ele iria dominar o Império Romano, e ele iria liderar uma revolta judaica contra o sistema do Império Romano. Se naquele momento, no início do seu ministério, fica evidente que Jesus era o Filho de Deus, essas coisas ficam claras de imediato. Então, antes de que eles pudessem entender quem Jesus de fato era, pudessem conviver com Jesus e entender a sua personalidade, entender que tipo de Deus ele era, eles iam começar a evocar o Deus que eles pensavam que Jesus era. Tentando usando a ilustração para você entender. É como se eu chegasse aqui e dissesse assim: eu sou o presidente de um país muito rico na Europa. E aí então você começa a se me tratar como se eu fosse tentando ganhar alguma vantagem, porque você tem um perfil de político aqui no Brasil que é um perfil corrupto, então que sempre tenta ganhar vantagem sobre alguma coisa. Então você vem falar comigo pensando em como pode ganhar vantagem comigo, porque afinal de contas eu sou o presidente de um país muito rico. Só que você não entendeu ainda que o meu perfil de liderança e o meu perfil de governo é um perfil em que eu obedeço leis e eu não deixo de obedecer princípios e leis.
E você então começa a me tratar. Então, para eu evitar que você me trate assim, eu não quero que você saiba que eu sou um presidente. Eu quero que você primeiro conheça o meu caráter. Quando você conhecer o meu caráter, então eu vou dizer para você quem eu sou. Então Jesus queria primeiro que as pessoas conhecessem quem Ele era, para só então dizer a respeito de quem, o nome de quem Ele estava tratando ali. Sim, queridos, havia essa primeira preocupação do Senhor, de Marcos, em mostrar para as pessoas que o Senhor era o Filho de Deus, mas havia uma segunda. Ele queria que qualquer pessoa que seguisse a Ele entendesse que seguir a Ele significaria desapegar-se do desejo de poder e de posição e ser um servo como Cristo era. Marcos, ele queria que aqueles irmãos lá de Roma, acostumados a buscar posição e querer ocupar espaços dentro da política de Roma, que aqueles irmãos entendessem, não é isso, o reino de Deus não é isso. No reino de Deus você não procura posição, no reino de Deus você não procura poder, no reino de Deus você não quer ficar por cima. No reino de Deus, para você seguir a Cristo Jesus, precisa ser como Ele, precisa ser um servo. Olha as declarações que Jesus faz aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aí no capítulo seguinte ele vai dizer que quando ele se assentou com os 12, disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E vai para o capítulo seguinte, de novo: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Percebe como Paulo está falando, como Marcos está repetindo para você todo o tempo: olha, você não vai conseguir seguir a Cristo Jesus se dentro do teu coração ainda tiver algum desejo por querer achar-se importante, por querer que as pessoas tratem bem você, que as pessoas reconheçam você, que as pessoas tenham você em autoestima, que as pessoas glorifiquem você, que as pessoas elogiem você, que as pessoas dizem: muito bem, você assinou, você vai participar do ministério dos atalaias, muito bem, venha aqui para frente que eu vou lhe dar uma coroa, porque você vai participar do ministério da formatura. Não, Marcos está dizendo: se você quiser seguir a Jesus, tem que sair do pedestal, tem que colocar um avental, tem que pegar uma bacia, tem que pegar uma toalha e lavar os pés sujos dos seus irmãos. Você quer seguir ao Senhor Jesus? De fato você quer? Então deixe-me resumir aqui qual é o propósito do Evangelho de Marcos. Primeiro, ele quer que aqueles irmãos acostumados com poder e que estão passando por perseguição saibam que aquele Jesus, humilde servo, que morreu numa cruz vergonhosa, era na verdade o poderoso ungido Filho de Deus. Ele quer que aqueles irmãos, aqueles que decidirem seguir a Cristo, saibam que isso significa se desapegar do desejo de poder e de posição e ser servo como Ele. Eu quero que você olhe para você agora. Olhe para a sua vida. Olha para o seu coração. Você é crente mordomia? Gosta de chegar, sentar, apreciar o louvor, apreciar a mensagem, para depois ir para casa e curtir sua vida, sem ter que pagar nenhum preço? Ou você é um crente da cruz, que diz assim: eu me rendo ao meu Senhor, e eu não faço questão que ninguém me veja, eu quero é servir, eu quero servir ao meu Senhor e quero servir aos meus irmãos. Quem você é? E aqui Marcos está dizendo assim: não se engane, não existe discípulo de Jesus que não tenha se tomado a decisão de ser servo. Não se engane, não existe discípulo de Jesus que não aceite, reconheça e adore ao Jesus humilde e simples, que veio viver aqui na terra durante 33 anos e que morreu numa cruz, cujo poder é manifesto apesar da sua simplicidade. Você precisa crer nesse Jesus e você precisa segui-lo dessa forma.
É interessante pensar, meus queridos, que cada evangelho tem sua característica diferente, tem seu propósito diferente. Justamente por ter propósito diferente, escolhe textos diferentes. E às vezes você vai ver Marcos colocando textos fora da ordem cronológica. Ou seja, esse negócio não aconteceu, que eu coloquei aqui, aconteceu depois, mas eu preciso colocar antes, porque aconteceu uma outra coisa aqui que tem a ver com ela. Então você não vai ver Marcos se preocupando em escrever tudo em ordem cronológica, mas a grande preocupação do apóstolo Paulo, do Marcos, de que você possa entender que de fato aquele Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, e que se você quiser segui-lo, você vai ter que ser servo como ele foi. Daí porque o livro vai ficar dividido em duas partes. Na primeira parte, no capítulo 1, versículo 10, você vai ver Jesus servindo o povo. E no versículo 11 até o versículo 16, você vai ver ele entregando a sua vida. Você vai ver o processo em que ele é julgado, que ele é condenado, que ele é morto na cruz. E ele sofre por causa de mim e por você. E é interessante pensar nessas duas partes, ou seja, que do versículo 1 ao 10, ele se mostra como um servo, e do versículo 11 a 16, ele se sacrifica como servo, porque o centro de Marcos, que é Marcos capítulo 10, 45, você pode ler isso junto comigo? Pois nem mesmo perceberam um detalhe ali no texto? Assim como a primeira parte do Evangelho trata do serviço de Cristo Jesus, e a segunda parte trata da entrega dele entregando a vida por mim e por você, o versículo destaca os dois motivos pelo qual Jesus veio aqui à terra. O primeiro motivo, servir. O segundo motivo, dar a sua vida em resgate de muitos. Tá bom, eu vou correr com a mensagem, o Marquilante quer que eu corra. Dar a vida em resgate de muitos. Essa é a divisão do livro, é assim que o livro está organizado. Meus queridos, eu não vou pregar o sermão que eu planejei. Eu vou parar aqui, porque seria desprezar o restante do texto com o pouco tempo que eu tenho para expor aos irmãos. É incrível, eu preguei um versículo. O pregador do próximo domingo está dizendo assim: ufa, vou ter mais tempo. Mas o que eu queria destacar para os irmãos, e o que eu queria que os irmãos pensassem, o que eu queria que vocês pensassem por causa desse evangelho? Eu queria que você pensasse em duas coisas, basicamente duas coisas. A primeira coisa, olha para a maneira como você trata Jesus. Pensa na maneira como você trata Jesus. Imagina, você está acordando, amanhã você vai acordar. Quais estão os teus sonhos, as tuas expectativas em relação a Jesus? Jesus de fato, assim, a maneira como você trata Jesus, de fato mostra que você o vê como o ungido e poderoso Filho de Deus. É assim que você o trata. Olha para a tua vida de oração. Olha para o tempo que você investe em oração. O que isso fala a respeito da tua convicção sobre quem é Jesus? Segunda coisa, olha para a maneira como você conversa com Ele na sua oração. Você de fato sente a reverência e o tremor de estar diante do trono do Filho de Deus enquanto você ora? Você de fato possui a confiança no seu coração de que pode dizer a Ele aquilo que você precisa, certo de que Ele tem poder para atender você? Existe no seu coração alguma desconfiança de que não adianta você gastar tempo em oração porque Deus não escutará você? Deixa eu te dizer, um dos motivos que faz com que as pessoas esqueçam quem o Senhor Jesus é
O que faz com que as pessoas percam de vista a imagem original, verdadeira, genuína de Cristo Jesus. O que faz com que as pessoas não percebam que estão lidando com o Filho de Deus. A causa é aquela que Marcos estava trabalhando e lutando contra na igreja de Roma. É porque nós acostumamos a viver a nossa vida achando que nós temos poder e que nós precisamos de uma posição de destaque. Quanto mais, entenda isso, quanto mais você deseja ter poder em sua mão e quanto mais você quer que as pessoas reconheçam você, menos você vai enxergar quem é Jesus de Nazaré. Por que isso acontece, queridos? Porque o nosso orgulho e a nossa vontade de ter controle sobre a situação nos cegam de perceber que quem é o soberano na história não é você, mas Jesus. Você consegue perceber e compreender isso? À medida que você se orgulha e você começa a dizer: poxa, por que meu esposo me trata assim? Por que meus pais me tratam assim? À medida que você tenta controlar a sua esposa para que ela se converta, que você quer controlar o seu marido para que ele se converta, e quando ele não faz aquilo que é agradável a Deus, você vai com os 4 pés e o ferro de passar na mão. E você grita e você reclama com seu filho, você se estressa, você se ira. Porque você quer que ele obedeça, porque você quer que ele faça a tua vontade. E enquanto você quer estar por cima, enquanto você quer controlar, enquanto você for orgulhoso, escamas vão caindo nos teus olhos e você deixa de enxergar o Deus poderoso e soberano que controla tudo isso aí. Porque quem salva é Deus. Quem vai converter seu filho é Deus. Quem vai converter o seu marido, sua esposa é Deus. Quem vai decidir se você continua ou não no emprego é Deus. Você não precisa do seu patrão, do seu chefe ficar paparicando você para você se sentir confiante de que você vai ter mais algum dia lá dentro do emprego. Quem sustenta você lá dentro é Deus. E cada vez que você olha para essas circunstâncias, querendo ter poder e controle sobre tudo isso, escamas caem nos teus olhos e você deixa de enxergar quão precioso é o Deus a quem você serve. Mas à medida que você chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, o meu emprego está nas tuas mãos, o futuro na minha faculdade está nas tuas mãos, eu confio em ti. Eu confio na salvação da minha família, está nas tuas mãos. E eu entrego o futuro da minha família ao Senhor. Eu vou parar de ficar estressado, ficar ansioso, ficar angustiado, ficar nervoso, porque as coisas não aconteceram como eu queria controlar, como eu queria ter poder para controlar. Eu decido que eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo porque quem é Senhor aqui é o Senhor. Porque tu, Senhor, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você não precisa, meu querido, viver a vida cristã como se você não fosse cristão. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você não precisa viver a vida cristã como se você não fosse cristão. Quem não é cristão, quem não segue a Jesus, ele tem que confiar no próprio taco, porque senão ele se arrebenta. A única confiança que ele tem é o seu próprio braço, é a sua própria força, e ele vai querer ocupar posições. E ele acredita que só vai ser feliz se um dia ele for dono do próprio negócio, que ele só vai ser feliz se ele crescer de cargo, ele só vai ser feliz se conseguir mais dinheiro, ele só vai ser feliz se conseguir casar, ele só vai ser feliz se o filho dele conseguir entrar na faculdade, naquela que ele deseja e pública para não gastar dinheiro. Ele só vai ser feliz assim. E o Senhor diz: olha, enquanto você estiver cego olhando para essas coisas, você não vai ver o tamanho da minha glória. Agora esquece, para de querer controlar isso e renda-se a mim, diz o Senhor. Essa é a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração. A segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração
Eu não sei qual foi a decisão que você tomou no dia que você levantou sua mão. Eu não sei exatamente o que você estava acreditando naquele dia. Se não pregaram a você o evangelho verdadeiro, há uma grande possibilidade que você tenha sido enganado. E você tomou uma decisão que não tem qualquer relevância na sua vida. Vou repetir isso. Se não pregaram a você o evangelho verdadeiro, por mais que você tenha levantado a sua mão, você está tão perdido quanto aquele que nunca escutou o evangelho. E o que diz o evangelho verdadeiro? É que se alguém quiser seguir a Cristo Jesus, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e aí segui-lo. A decisão de seguir a Cristo Jesus não é uma decisão em que Ele chama você para sentar na poltrona, começar a fazer sua lista de pedidos, que Ele vai cuidar de você e principalmente que Ele vai ficar apaixonado por você quando percebe que os teus maiores sonhos dizem respeito à sua vida aqui na terra e que você não tem sonhos em relação à eternidade. Não pense você que o Senhor está se agradando de você e que um dia o Senhor adotou você para ser seu filho, para ser seu discípulo. Quer ser discípulo de Jesus? Você precisa entender que dentro do teu coração precisa começar a ter uma guerra na qual você só fica feliz quando o Adão que está aqui dentro está cambaleando e morrendo. Porque você quer dizer, agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É isso que você quer. O que você mais quer é ver o fluir de Cristo na sua vida. Entenda, meu querido, isso é mais do que você decidir começar a obedecer um monte de regras. E isso é mais do que você seguir um monte de proibições. Isso é mais do que dizer assim, não faça isso, você não pode fazer isso, não pode fazer isso. Ou então, você tem que cumprir isso. É muito mais. Você não está lidando com algum governo aqui da terra que estabeleceu um sistema de obediência e que esse sistema de obediência satisfaz o coração dele. É muito mais do que isso. Deus olha o seu coração para ver se lá no seu coração a imagem que você tem dele é de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Ele está olhando para o teu coração e diz, quem é que você pensa que eu sou? Quem é que você pensa que eu sou? Quem sou eu para você? Se eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, então você é meu discípulo. Mas se eu sou um ser humano qualquer, uma pessoa qualquer, que não consegue influenciar a sua vida, que não tem espaço no teu coração, esqueça, você não é meu discípulo. Você esquenta as cadeiras do culto, mas você não é meu discípulo. Quer ser meu discípulo? Aprenda a sangrar pelo Senhor. Aprenda a dizer assim, eu amo tanto o meu Deus, que eu daria até o último pingo de sangue que existe no meu corpo por Ele. Porque não existe nenhum tesouro, não existe nada mais precioso nessa vida do que o meu Senhor. E eu não dou meu coração a ninguém, senão a Ele. Isso é ser discípulo de Jesus. Talvez, eu gostaria que isso fosse algo muito solene, queridos. Eu queria que isso fosse algo que você não se precipitasse para fazer. Eu não tenho dúvida de que quando chegar no céu, alguns de vocês eu não vou ver. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz aqui, nos últimos dias muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro, e o Senhor vai dizer, eu nunca conheci você. Então vai ter muita gente envolvida em ministério que eu não vou ver. Mas eu não gostaria que essa pessoa fosse você. Eu gostaria de honestamente ver você comigo. Porque um dia eu rendi minha vida ao Senhor. Um dia eu decidi que eu seria dele e ele seria meu. E eu abri mão de muita coisa na minha vida por causa disso. E não tenho pena de ter aberto, não. Cada coisa que eu abri mão, o Senhor me deu coisa muito mais preciosa depois. Mas eu entendi e hoje eu consigo ser feliz como alguém que serve ao Senhor. Como alguém que o ama. Desde criança eu fui criado dentro da igreja, mas aquele dia foi fantástico.
Quando o Senhor me fez compreender que Ele não era uma coisa, mas era uma pessoa preciosa e amável, mas um Deus justo. E que se eu pedisse perdão a Ele, Ele seria meu pai e eu seria filho dEle. Mas que eu precisava tomar a decisão de sacrificar o meu coração com tudo que há de podre nele, com todo o desejo ruim que ele tem, para poder segui-lo. Há alguém aqui nessa noite, agora não precisa mais olhar para mim, agora olha para o Senhor, fecha os seus olhos. Eu queria saber assim, alguém aqui nessa noite que está desesperadamente carente de Deus e que está desesperado querendo o perdão do Senhor. Alguém que está angustiado por causa do seu pecado. Alguém está angustiado porque percebe que está distante do Senhor e que de fato não tem um relacionamento e que não conhece a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas que gostaria que hoje o Senhor aceitasse você e que o aceitasse como seu filho, como seu servo. Alguém com quem Deus falou no seu coração e você gostaria de tomar essa decisão assim? Levanta a sua mão. Tem uma segunda pergunta. E agora eu quero falar para você que um dia já levantou a mão, você já veio. Alguém levantou a mão aqui em cima? Louvado seja Deus. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe abundantemente. Deus te abençoe. Eu não sei, pode ser que alguém tenha levantado mais a mão e eu não tenha percebido. Deixe-me fazer uma segunda pergunta. Você olha para as palavras de Jesus e começou a ver um temor no seu coração. E você talvez esteja dizendo assim: é possível que no dia que eu levantei, que eu tomei a decisão para seguir a Cristo, eu não compreendia tudo que estava envolvido. E eu tenho um grande receio que de fato aquela minha decisão não tenha sido correta. Mas eu gostaria de dizer para o Senhor hoje: Senhor, eu vou seguir o Senhor. Eu vou negar a mim mesmo. Eu assumo a minha cruz e eu quero te seguir. Se esse é seu caso, eu quero pedir que você fique em pé onde você está. Havia um certo medo na igreja de Roma. Medo de que as pessoas tomassem conhecimento da fé que eles tinham, porque eles poderiam morrer. Se você está sendo provocado pelo medo e o temor das pessoas, tem medo do que as pessoas vão pensar de você, eu queria recomendar que você rompesse com isso hoje à noite. E dissesse assim: não me importa o que as pessoas vão pensar, eu quero é tomar uma decisão correta. Eu quero declarar publicamente a minha fé de que vou seguir ao Senhor Jesus. E vou seguir a Ele, negando-me a mim mesmo e tomando a sua cruz. Terceiro e último convite. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Alguém mais, irmão? O Espírito de Deus está falando com você. Tem vantagem você sentar-se, manter-se sentado, se você, amém. Deus te abençoe, minha querida. Tem vantagem você ficar como está, sabendo que corre um risco tremendo de nunca ver a face do Senhor. Você gostaria que Deus falasse no teu coração? Aliás, Deus falou e você está dizendo: eu quero um compromisso verdadeiro com o Senhor. Eu tenho um terceiro convite. E aqui é para você, é para todos os demais. Você está convicto que tomou a decisão correta, Cristo Jesus, alguns anos atrás, algum tempo atrás. E você gostaria de que todos pudessem perceber que a sua decisão é seguir a Cristo Jesus. Não a decisão que você está tomando agora. Uma decisão, foi essa decisão que você tomou alguns tempo atrás. E você quer renovar essa decisão, esse compromisso com o Senhor Jesus. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, dizer assim: Senhor, eu vou seguir o Senhor. E eu vou negar a mim mesmo. Eu vou assumir a minha cruz e vou te seguir.
Alguém gostaria de declarar essa noite, ficando em pé, mostrando que é isso que crê, que foi essa decisão que você tomou, que eu vou negar a mim mesmo, que eu não vou mais querer, eu não quero, não é o meu propósito viver para mim mesmo, eu não quero, não é mais valioso, eu decido que não é mais valioso as coisas que eu posso conquistar aqui, o que é valioso para mim é aquilo que eu vou conquistar para a eternidade. É isso que você quer. Você quer que todos que possam te ver agora saibam que quem está em pé agora é uma pessoa que tomou a decisão: eu não vou satisfazer o meu coração, eu vou satisfazer o coração do meu Deus. Eu não vou seguir a vontade, eu vou seguir a vontade do meu Deus. E se for necessário, vou entregar até a minha última gota de sangue por esse Senhor que por mim morreu e por mim ressuscitou. Ó Pai querido, nós estamos em pé para que todos saibam qual é a nossa posição em relação ao Senhor. Nós somos teus servos e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É assim que nós cremos. Por causa do que cremos, Pai, e por causa da nossa decisão, queremos que o Senhor nos use como teus servos. Usa, Senhor, enche-nos, Pai, enche-nos, Senhor. Queremos ser tomados pelo Espírito do Senhor, ungidos pelo Espírito do Senhor, e aproveitar a unção que recebemos do Senhor no dia da nossa conversão, para usar tal unção, para poder servir a Ti poderosamente, ó Pai. Tocar a vida das pessoas com Teu amor, com Teu Evangelho, com Tua graça. Não haverá ninguém, Senhor, que deixará de ouvir o Evangelho porque eu vou ter vergonha do Evangelho, porque Ele, Senhor, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sim, Senhor, nós que estamos aqui em pé, nós estamos firmando o nosso compromisso de discipulado, de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. O Teu Filho, ó Pai, é um tesouro precioso para nós, a quem nós vamos servir, a quem nós vamos honrar com a nossa vida, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu queria dizer para você que tomou sua decisão por Cristo Jesus, se você tem alguém aqui na igreja que você ama, que você sabe que ama você, que se importa com você, eu sei que essa pessoa vai cuidar de você. Se você não tem essa pessoa em mente, eu vou estar aqui embaixo, você pode me procurar que a gente vai tentar te ajudar, tá bom? Que Deus esteja abençoando a tua vida. Eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor, que houve salvação nessa casa. Amém, amém. Queridos, abracem uns aos outros antes de sair, abençoe alguns aos outros antes de ir para casa.